Naquele dia específico, Carla Ribeiro acordou com a mesma sensação que a acompanhava há 13 anos. Uma mistura de peso no peito e um silêncio interno que ela fingia não ouvir. Era como se todo amanhecer lembrasse que faltava alguém na casa, mesmo que ninguém comentasse mais isso. Enquanto se arrumava para o almoço de negócios marcado com o filho Rodrigo, ela não imaginava que a rotina calculada e previsível seria rompida de um jeito que até hoje ela não consegue explicar com precisão. Do lado de fora, a cidade seguia seu ritmo apressado, mas por dentro Carla carregava uma inquietação sutil, algo entre cansaço e falta de propósito. Apesar da fortuna, das decisões importantes e das exigências que cercavam seu nome, ela vinha funcionando no modo automático. E naquele início de tarde abafada, havia algo diferente nela, um incômodo interno que nem Rodrigo percebeu, mas que a faria lembrar daquele dia como o único capaz de virar sua vida de um jeito que ninguém teria imaginado. O restaurante escolhido ficava numa rua arborizada de São Paulo e era conhecido pelos preços absurdos e pela clientela que evitava qualquer contato com problemas reais. Carla entrou mecanicamente, cumprimentando funcionários que a tratavam como realeza. Mas a verdade é que ela nem ouvia direito os boa tarde. Rodrigo falava sobre uma reunião que teria mais tarde e Carla tentava prestar atenção, embora sua mente estivesse dispersa, como se algo estivesse prestes a acontecer. Ela se sentou perto da área externa para aproveitar o vento quente que entrava pelas laterais, e foi aí que percebeu uma movimentação estranha na entrada do restaurante. Seguranças pressionando uma menina magrinha, com roupas sujas e um olhar tão cansado que parecia adulto demais para aquele corpo pequeno. Carla notou que a menina tremia mais de nervoso do que de fome, como se já estivesse acostumada a ser enxotada de lugares assim. E antes que ela pudesse desviar o olhar, a menina levantou a cabeça e a encarou de um jeito direto, quase instintivo, como se tivesse reconhecido alguma coisa que Carla mesma já não enxergava em si. Quando a menina finalmente conseguiu se aproximar o suficiente para ser ouvida, Carla percebeu que havia algo estranho em sua postura. Não era só fome, era um tipo de olhar que mistura urgência e esperança, como se ela tivesse visto uma porta se abrindo depois de muitas fechadas. Os seguranças ainda a observavam com impaciência, mas a menina parecia ter esquecido deles ao notar o anel na mão de Carla. A expressão dela mudou num instante, passando de medo para um reconhecimento quase automático, como alguém que encontra uma lembrança viva no meio da rua. Carla sentiu um frio no estômago sem nem entender o motivo. Um desconforto que veio antes das palavras, e quando a menina, num tom baixo e cansado, comentou que a mãe tinha um anel igual àquele, Carla sentiu o corpo inteiro reagir com um choque silencioso. O garfo escorregou da mão dela como se tivesse perdido totalmente o controle. E naquele momento ela percebeu que aquele comentário simples tinha atravessado uma parte dela que ainda estava aberta, mesmo depois de tantos anos tentando fechá-la. No instante seguinte, enquanto tentava processar o que tinha ouvido, Carla se deu conta de que Rodrigo a observava com um susto raro, algo que ele não demonstrava facilmente. Ele sabia mais do que qualquer pessoa o peso que aquele anel carregava. Sabia o que significava alguém reconhecer algo que deveria ter sido enterrado no passado. A cabeça de Carla começou a correr numa velocidade que ela não lembrava sentir desde o dia do desaparecimento de Milena, como se todas as perguntas que ela tentou evitar por 13 anos tivessem voltado de uma vez só. A menina, percebendo que tinha provocado algo grande sem querer, deu um passo para trás, insegura e pronta para fugir, mas ao mesmo tempo com uma expressão de quem realmente acreditava no que tinha dito. Carla sentiu uma mistura de pânico e impulso, como se precisasse alcançá-la antes que aquela chance evaporasse.
E foi isso que fez com que ela se levantasse tão rápido que até o copeiro parou para olhar. Não era uma reação típica de alguém acostumado a controlar tudo, mas sim de alguém que pela primeira vez em muito tempo tinha algo mais forte que o medo guiando os movimentos. Carla chamou a menina de volta, com uma firmeza que não combinava com o tremor que ela sentia por dentro. Foi um gesto quase instintivo, como se aquela criança carregasse uma peça faltando de um quebra-cabeça que ela nunca conseguiu montar. A menina voltou devagar, olhando primeiro para o chão, depois para Carla, como se estivesse tentando medir se aquilo era uma armadilha ou uma chance real. O narrador onisciente percebe o conflito interno dela. Parte queria confiar, parte queria correr antes que alguém gritasse com ela de novo. Quando Carla perguntou seu nome, a voz da menina saiu hesitante, quase como um pedido de desculpas por existir. E ao colocar a mão no bolso e tirar a foto amassada, Carla sentiu o ar sumir por alguns segundos. O rosto que aparecia ali não era apenas familiar, era uma ferida aberta que ela achou que nunca mais veria. O choque veio acompanhado de um tipo de dor que ela não tinha como disfarçar. Um reconhecimento tão profundo que até Rodrigo, ao olhar por cima do ombro da mãe, sentiu um baque difícil de explicar. A reação de Carla foi tão intensa que a menina ficou sem saber se tinha feito algo errado. Mas o que passava na cabeça de Carla era um turbilhão impossível de organizar. A imagem de Milena envelhecida, magra, marcada pelo tempo, misturada com a lembrança da filha cheia de vida antes de desaparecer. Era como se duas versões da mesma pessoa colidissem de repente. Rodrigo percebeu que a mãe estava prestes a desmoronar ali mesmo. E isso o fez entender que aquela história tinha uma profundidade muito maior do que qualquer hipótese que ele já tinha cogitado. A menina, percebendo a gravidade sem compreender os detalhes, começou a explicar de forma atropelada que a mãe estava doente, que elas viviam com dificuldades e que ela não via a mãe havia alguns dias. As palavras saíam rápidas, carregando não só preocupação, mas também a culpa silenciosa de uma criança que acreditava ser responsável por não conseguir ajudar a própria mãe. Carla ouviu tudo com uma atenção desesperada, sentindo dentro de si algo entre urgência e medo de estar tarde demais para consertar o que o tempo tinha destruído. Foi nesse momento que Carla tomou uma decisão que nem ela mesma pensou duas vezes antes de verbalizar. Disse que precisava ir até onde a menina morava, naquele mesmo instante. Rodrigo tentou lembrar a mãe dos compromissos marcados, mas bastou olhar para o rosto dela para entender que nada tinha mais importância do que aquilo. A menina, surpresa com a urgência, deu o endereço com certo receio, como se tivesse medo de ser julgada pelo lugar onde vivia. Dentro do carro, enquanto seguiam pelas ruas cada vez mais simples e desgastadas, Carla mantinha a mão pousada no banco, como se tentasse se equilibrar emocionalmente. E ainda que não falasse muito, sua cabeça estava cheia de lembranças fragmentadas. O último abraço em Milena, a discussão que tiveram antes dela sumir, a culpa que nunca foi embora. A menina, por outro lado, observava Carla com uma mistura de curiosidade e esperança, tentando entender por que aquela mulher rica parecia tão abalada ao olhar para a foto de sua mãe. Quando chegaram ao prédio indicado, Carla sentiu um aperto no peito que ela não lembrava de ter sentido antes. Nem mesmo no dia em que recebeu a notícia do desaparecimento de Milena. O local era simples, com paredes manchadas, cheiro de umidade e escadas estreitas, que exigiam cuidado para subir. A cada degrau, Carla sentia a respiração ficar mais pesada, como se o corpo entendesse antes da mente que algo decisivo estava prestes a acontecer. Rodrigo, que sempre tentou manter uma postura racional, percebeu que estava tão nervoso quanto a mãe, apesar de tentar disfarçar. Já a menina subia os degraus com uma ansiedade que misturava medo e esperança.
Medo de encontrar a mãe pior, esperança de que aquela visita inesperada pudesse ser o começo de alguma mudança. Quando ela finalmente parou diante da porta e chamou pela mãe, o silêncio que veio em seguida fez Carla sentir o coração bater alto demais, como se o corpo estivesse se preparando para enfrentar uma verdade que ela passou anos evitando encarar. Quando a porta se abriu, mesmo que apenas alguns centímetros, Carla sentiu o chão parecer irregular sob os pés, como se o corpo tivesse perdido a referência por um instante. A figura que surgiu não lembrava em nada a filha vibrante que ela carregava na memória. Milena estava mais magra, com o rosto abatido, os olhos fundos e um cansaço que parecia morar nela há anos. Mas apesar disso, havia no olhar dela um reconhecimento imediato, como se algo dentro dela tivesse sido puxado de volta à superfície. A surpresa foi tão grande que o corpo de Milena não aguentou. Ela desmaiou sem conseguir pronunciar uma palavra. Rodrigo correu para segurar a irmã antes que ela caísse, e a menina entrou em pânico, achando que algo grave tinha acontecido. Carla, porém, apenas ficou ali por alguns segundos, quieta, tentando lidar com a realidade de ver a filha viva depois de tanto tempo acreditando no pior. Era como se tudo dentro dela estivesse tentando alcançar uma sensação nova, misturada entre alívio e dor, impossível de separar. Milena recobrou a consciência alguns minutos depois, deitada em um sofá velho que parecia tão cansado quanto ela. Ainda desorientada, buscou com os olhos algum ponto familiar, e quando viu a mãe sentada ao lado, encarando-a com uma mistura de incredulidade e amor reprimido, seu coração disparou. A vergonha veio antes das palavras. Ela desviou o olhar, como quem teme ser vista de verdade pela primeira vez em anos. Por dentro, estava tomada por um medo profundo, de que aquela aproximação fosse temporária, de que a mãe estivesse ali só para confirmar o fracasso que ela acreditava ter se tornado. A menina, sentada perto das duas, observava a cena com a inocência de quem ainda não entende os detalhes, mas sente o peso emocional, percebendo que aquela era uma ferida antiga sendo tocada de novo. Rodrigo, em silêncio, tentava controlar o próprio tremor nas mãos, notando a fragilidade da irmã e, ao mesmo tempo, a oportunidade rara que surgia ali. A chance de reconstruir algo que todos achavam perdido. Quando finalmente conseguiu respirar fundo, Milena começou a explicar o que nunca teve coragem de contar. As palavras saíam devagar, quase arrastadas, como se cada uma tivesse peso próprio. Ela revelou que anos antes tinha fugido porque acreditou que essa era a única forma de manter a família viva, já que estava sendo ameaçada por alguém perigoso ligado aos negócios do pai. A decisão, que na época pareceu a única saída possível, virou um fardo que ela carregou por mais de uma década, alimentando diariamente a culpa de ter abandonado quem mais amava. Dentro dela, a mistura de medo, vergonha e exaustão era tão grande que, em vários momentos, ela imaginou que um retorno seria impossível. Carla ouviu tudo sem interromper, absorvendo cada detalhe com um tipo de dor que não dá para disfarçar. A dor de perceber que, enquanto ela lamentava a perda da filha, Milena vivia acreditando que não merecia voltar. O silêncio que seguiu a confissão foi pesado, mas pela primeira vez em anos tinha espaço para sinceridade. Carla, então, se deu conta de que não era o momento de cobrar explicações, mas sim de reconhecer que ambas tinham vivido anos de sofrimento em paralelo, cada uma acreditando que a outra tinha desistido. A verdade é que Carla também carregava sua culpa, aquela sensação sufocante de ter priorizado demais a carreira e deixado brechas por onde pessoas ruins entraram. O narrador onisciente percebe o que se passa dentro dela. Um arrependimento profundo, misturado com a urgência de não perder mais tempo tentando entender o passado, enquanto o presente finalmente oferecia uma chance de reparação.
Rodrigo observava as duas, sentindo que estava presenciando algo que sempre sonhou ver, mas nunca acreditou que pudesse acontecer. A menina, encostada silenciosamente na parede, segurava as próprias mãos com força, como se estivesse tentando se manter firme diante de uma situação muito maior do que ela. E naquele instante, algo mudou no clima do apartamento. Não era mais um encontro cheio de medo. Era o começo de uma reconstrução que ninguém ousava imaginar algumas horas antes. Foi então que Carla, ainda emocionada, pediu para Larissa chegar mais perto. A menina foi com passos tímidos, como se não soubesse se tinha permissão para entrar de verdade naquela história, que até poucas horas antes ela achava que não lhe pertencia. Mas quando Carla segurou sua mão, algo dentro dela finalmente se ajeitou, como se uma parte da vida que sempre esteve solta tivesse encontrado onde se encaixar. O narrador percebe a sensação interna da menina. Um alívio inesperado, acompanhado do medo de que tudo aquilo pudesse desaparecer tão rápido quanto começou. Milena observava a cena com um nó na garganta, percebendo que a filha tinha vivido coisas que ela nunca conseguiu proteger. E mesmo assim, ali estava Larissa, firme, curiosa, e agora cercada por pessoas que queriam ficar. Rodrigo, que vinha tentando manter alguma compostura, já não escondia o quanto aquilo mexia com ele. E foi naquele instante, sem avisar, que todos entenderam que, por mais estranho que parecesse, a vida tinha oferecido uma chance rara de fazer tudo diferente. O resto do dia se desenrolou de um jeito que nenhum deles conseguiria explicar depois. Não houve uma conversa final grandiosa, nem decisões dramáticas, apenas a sensação prática e quase silenciosa de que ninguém queria ir embora. Carla ligou para reorganizar tudo o que tinha marcado, sem sequer pensar duas vezes, porque agora nada parecia mais urgente do que ficar ali. Milena, pela primeira vez em anos, permitiu que alguém a ajudasse sem sentir que estava falhando. Larissa observava tudo com olhos atentos, tentando absorver cada detalhe daquele momento que parecia impossível horas antes, quando ela tinha apenas pedido comida. E Rodrigo, ao ver os três juntos, percebeu que testemunhava o tipo de virada que não se força, não se planeja e não se entende totalmente. Foi como se todos, de algum jeito, tivessem decidido ao mesmo tempo que aquele dia seria um marco, o ponto em que a dor começaria a ceder espaço para alguma forma de esperança. Quando mais tarde lembravam dessa data, nenhum conseguia explicar exatamente como tudo encaixou tão rápido, só concordavam que foi ali, naquele apartamento simples, que a vida deles virou de vez.